Livro de Salmos, capítulo 80. O salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Para o cantor-mor, sobre Sozanim Edute. Salmo de Asaf. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu sustentas com pão de lágrimas, e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Em hebreu, em grande medida. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizesse com que ela aprofundasse raízes. E assim encheu a terra. Os montes cobriam-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, os seus ramos até ao rio. Porque quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificastes para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Capítulo 81. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Salmo de Asaf para o cantor-mor. Sobre Jetite. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazer o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Selá ou será? Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses.
Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Capítulo 82. O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Salmo de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Selá ou será? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Capítulo 83. As nações congregam-se contra Israel, e o salmista suplica a Deus que o livre. Cântico e salmo de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus filhos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Ameleque e a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Selá ou será? Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jadim na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Dor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb, e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba, e como a Zalmuna, e disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as formosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas, ou
montanhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu turvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombram-se perpetuamente, e vergonham-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Capítulo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o cantor-mor, sobre Jetite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Selá ou será? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, que significa árvores de bálsamo, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá ou será? Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Capítulo 85. Fundando-se nos livramentos passados, o povo de Deus pede o livramento das aflições presentes. Salmo para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Abençoastes, Senhor, a tua terra, fizestes regressar os cativos de Jacó. Perdoastes a iniquidade do teu povo, cobristes todos os seus pecados. Selá ou será? Fizestes cessar toda a tua indignação, desviastes do teu ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao teu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram,
A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Capítulo 86. Davi implora ardemente o socorro de Deus. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operarás maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Capítulo 87. Deus tem o maior prazer em Sião. Salmo e canto para os filhos de Corá. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Selá ou será? Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia, em hebreu de Cuxi, se dirá:
este é nascido ali, e de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. Selá ou será? E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Glória a ti, Senhor, Santo de Israel. Capítulo 88. O salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Cântico e salmo para os filhos de Corá e para o cantor Mor sobre Maalate. Leanote, instrução de Emã, Esraíta. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os excluí à tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, e tu abateste com todas as tuas ondas. Selá ou será? Alongastes de mim os meus conhecidos, e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu as maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Selá ou será? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como águias me rodeiam todo o dia, cercam-me todos juntos. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Capítulo 89. Traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livre o seu povo dos males presentes. Masquil de Etã, o Esraíta. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Pois disse eu,
A tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá ou será? E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrastes a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhastes os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e a tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da tua face. Pelo teu favor será exaltado o nosso poder, ou em hebreu, chifre. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão falastes do teu santo, e dissestes: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os teus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto
lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência, o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim, e será estabelecido para sempre como a lua, e a tua testemunha no céu é fiel. Selá ou será? Mas tu rejeitastes e aborrecestes, tu te indignastes contra o teu ungido, abominastes o concerto do seu servo, profanastes a sua coroa, lançando-a por terra, derribaste todos os seus muros, arruinastes as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizestes com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentasse na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deixaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá ou será? Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Dará a tua ira como fogo? Lembra-te que quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Ou, em hebreu, Sheol. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que jurastes a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmos 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, ou a nossa morada, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos
como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite, como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um canto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Pareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a tua obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Capítulo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei,
Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Capítulo 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Salmo e cântico para o sábado. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o altério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos. Exaltarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. Mas para sempre serão destruídos. Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o teu poder, ou chifres, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Capítulo 93. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Capítulo 94. Apelo à justiça contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Ou
triunfarão? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tiram a vida, e dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Capítulo 95. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como em Meribá e como no dia da tentação do deserto, ou em hebreu, de Massá, quando vossos pais me tentaram
provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Capítulo 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Capítulo 97. A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos estão todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se, porque o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos,
ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Capítulo 98. Convida-se a louvar ao Senhor, por amor de sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se todas as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Salmos 99. A grandeza do reino de Deus. O Senhor reina. Tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu santo nome, grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juiz. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça para Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouviu. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutastes, Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos teus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Adorai no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Capítulo 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor ou ações de graças, e em seus átrios com hinos louvai-o, e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Capítulo 101. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Salmo de Davi.
Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conheci o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Capítulo 102. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como erva, pelo que até me esqueço de comer o pão. Já os meus olhos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com alegria a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura. E o povo que se cobrir louvará o Senhor, porque olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus,
o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os seus sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ó filhos dos teus servos, continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Capítulo 103. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição ou cova e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos filhos. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos,
vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Capítulo 104. A glória de Deus é manifesta na criação e na conservação de todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A sua repreensão fugiram à voz do teu trovão, se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassaram, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ela rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninharam. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso, ordenas a escuridão e fazes noite na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até à tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, ali passam os navios e o Leviatã que formastes para nele folgar. Todos esperam em ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens.
escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando os montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao Senhor meu Deus, enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 25 capítulos, vemos mais uma vez a excelência do louvor e da adoração. E o Senhor se alegra no louvor e nos cânticos que o seu povo oferecem a ele. No capítulo 80, nos versículos 3 e 7, vemos os dizeres: Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Neste capítulo, vemos o clamor do salmista clamando a volta do Senhor Jesus para buscar a sua vinha, que é Israel, e a igreja fiel. No capítulo 81, verso 4, o Senhor diz que para Israel deixou um estatuto e para Jacó uma ordenança. E no verso 8, ele diz: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem prostrará ante um Deus estranho. Sabemos que Deus é um Deus zeloso ou ciumento. Portanto, uma das coisas que ele mais abomina é colocarmos Deus estranho para adoração perante ele. No capítulo 8:4, vemos que a alma do salmista anela pelos átrios do Senhor, assim como hoje a nossa alma anela para estar na casa do Senhor, oferecendo sacrifício de louvor e adoração, bem como os dizeres de que um dia nos átrios da casa do Senhor valem mais do que 1000 anos. Também que preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Isto é o que nos confirma o capítulo 7 de 2 Crônicas, nos versos 14 e 15. Pois diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, e os meus ouvidos estarão atentos para a oração que fizerem neste lugar. No verso 11 do capítulo 85, vemos a confirmação de que a verdade brotará da terra, e a justiça resplandecerá e olhará desde os céus, porque a terra dará o seu fruto, que é a salvação. No capítulo 86, só tu és Deus. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. E no capítulo 87, e de Sião se dirá: Este e aquele nasceram ali. Todas as minhas fontes estão em ti, ó Deus, Deus da minha salvação. No capítulo 89, nos versos 8, 11 e 17,
o Senhor dos Exércitos confirma que a tua fidelidade está em redor dos seus servos. Nos versículos 11 e 12, a confirmação de que o Senhor criou todas as coisas que existem, os céus e a terra, o mundo e a sua plenitude. Tudo ele fundou, pois ele é a glória da nossa força e pelo favor dele seremos exaltados, pois ele é a nossa força e o nosso poder. Deus, o Santo de Israel, é o nosso Rei. E vemos que esses versículos combinam com Zacarias 7 e 8, onde diz que a casa de Davi, ou a igreja, será salvo primeiro, e a casa de Davi estará à frente da casa de Israel, e a casa de Davi será como Deus e como o anjo de Deus à frente de Jerusalém. No verso 27, ele diz que dará o lugar do seu primogênito, fará elevado, mais elevado do que os reis da terra. Creio que esta afirmação se refere ao Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também no verso 33, o Senhor confirma que não retirará totalmente do seu povo a sua benignidade, nem faltará com a sua fidelidade e com a sua promessa que prometera a Davi. E esta descendência de Davi durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante Deus. No capítulo 90, Deus é o nosso refúgio, sim, de eternidade a eternidade. Só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, porque 1000 anos são aos olhos do Senhor como o dia de ontem, bem como a vigília da noite. No capítulo 91, verso 7, vemos a colocação onde entendemos que a posição correta para o povo de Deus é a posição meio, sendo o meio da congregação e o meio do bom senso ou consenso firmados na palavra do Senhor. Portanto, assim nos diz: caiam 1000 ao teu lado ou tua esquerda, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Portanto, ao interpretar a posição em que está esta pessoa na afirmação deste posicionamento neste versículo, entendemos que está no meio, assim como Josué no capítulo 1, no verso 8, quando o Senhor o declara para seguir o que está escrito no livro da lei, tão somente não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir os mandamentos conforme os preceitos do Senhor. É em frente, rumo certo, no meio da congregação dos santos e no meio da Assembleia dos Santos do Altíssimo. Esta palavra meio aparece 652 vezes na Bíblia Sagrada, versão online do site chamada.com.br, Almeida, corrigida e revisada fiel. Vemos que a primeira tentação estava a árvore plantada no meio do jardim do Éden. E quando o Senhor nos fala a respeito da efusão do Espírito Santo, agora na carga mais forte, ou seja, o novo Pentecostes, no livro de Joel, capítulo 2, também é citado para nós estarmos no meio da congregação, ajuntar os anciãos, tocar a buzina e declarar que só o Senhor é Deus. Pois no tempo aceitável do Senhor acontecerá a união das duas varas, descrita em Zacarias 11, verso 7, sendo a vara graça ou suavidade, os cristãos evangélicos e protestantes,
e avara laços ou união os judeus messiânicos nas diversas congregações, para destruir os 3 pastores constante do verso 8. Amados, temamos ao Senhor e que possamos entender o que o Senhor quis dizer naquele ato profético em que a apóstola Valnice Milhomens comprou 2 tumbas de 6 gavetas cada no cemitério de Brasília. Aquilo foi para enterrar os inimigos da igreja. Portanto, dos 3 pastores pelos quais a alma de Deus está angustiada, 2 serão destruídos no Brasil para o grito: caiu, caiu a Babilônia no Brasil. E num governo paralelo com o anticristo, a igreja caminhará para a sua missão final de levar o evangelho até os confins da terra, anunciando o reino glorioso do Senhor Jesus. E a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja fiel, creio que também se dará no meio da tribulação, sendo o rompimento do 7º selo o pacto de renovação da aliança do Brasil para a restauração do sábado, e o toque da 6ª trombeta, talvez a assinatura do decreto presidencial para a reeducação deste povo que foi escravizado no espírito com doutrinas anticristo da reencarnação e culto aos mortos, desde o seu descobrimento por 462 anos e depois por 40 anos com a era JK até Fernando Henrique Cardoso, sendo então o toque da 7ª trombeta, conforme 1 Coríntios 15:52, o arrebatamento no meio da 70ª semana de Daniel, e sendo a grande tribulação o manifestar do anticristo após o arrebatamento da noiva fiel para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Por favor, façam profunda reflexão em Apocalipse 9, verso 15, Isaías 47, verso 9, Zacarias, capítulo 11, versos 7 e 8, também capítulo 12, versos 7 e 8, Isaías, capítulo 30, versos 25 e 58, versos 12 a 14, pois, num momento, cairá Babilônia, da mesma forma que, no mesmo dia, no mesmo instante, a Rainha dos Céus sofrerá viuvez e perda de filhos neste deserto preparado pelo Senhor, Brasil fiel, para restaurar a aliança em nossa nação, e isto impactará as demais nações, sendo que muitas delas receberão o Evangelho por ouvir que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amai, temei e dai glória a Deus. No capítulo 93, o Senhor declara que o mundo também está firmado e não pode vacilar. Muitos são os fiéis que dão testemunho. A santidade convém à casa de Israel ou à igreja para sempre. No capítulo 95, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É Ele quem cria, não há reencarnação. E no verso 10 ele declara que o povo que ele tirara do Egito ficou 40 anos no deserto por causa do erro dos seus corações, e também porque não tinham conhecimento dos seus caminhos. No capítulo 96, a declaração: dizei entre as nações, o Senhor reina. Esta mesma frase aparece no verso 1 do capítulo 97,
bem como no verso 1 do capítulo 99, o Senhor reina, e no verso 9 do capítulo 99, exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Santidade ao Senhor, porque, assim como Ele é santo, deseja que nós assim o façamos. No capítulo 100, verso 2, a declaração de que, com alegria, devemos apresentar nossos cânticos ao Senhor, pois diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Entrai pelas portas dele com louvor, que significa ações de graça. No capítulo 101, no verso 6, o Senhor nos diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Devemos refletir neste versículo com os dizeres do Salmo 133 com relação à união fraternal, bem como João 4, 23, 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 11 a 31, e Isaías 35, versos 1 e 2. Pois o Senhor Jesus declarou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintos. Creio que esta frase do Senhor Jesus é uma simbologia da galinha, como o próprio Deus na figura do Senhor Jesus Cristo, e o corpo de Cristo como os pintos para cada ramo das igrejas fiéis. No capítulo 104, verso 4, o Senhor faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Isto concorda com o que diz o versículo 30 deste mesmo capítulo 104: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Creio estar se referindo ao novo Pentecostes, pois em Jeremias 5:24 prescreve acerca das semanas determinadas tanto para a vindima quanto para a cegada do rei, ou a colheita final. Em Joel, nos capítulos 2 e 3, vemos a promessa da efusão do Espírito, que aconteceu em parte em Atos 2, com Pentecostes, e em breve acontecerá em nossa geração eleita com o novo Pentecostes, pois são 3 dispensações das chuvas proféticas: a temporã do Antigo Testamento até o Senhor Jesus, pois ele mudou o tempo, faz-se relação a tempo. A serôdia, que conforme Amós, no capítulo 7, verso 1, declara que a erva serôdia começará depois da cegada do rei. Cegada do rei com 3 significados. No tempo do cativeiro foi uma cegada com o juízo divino. A morte do Senhor Jesus na cruz, onde foi ceifada a sua vida como uma representatividade da cegada do rei. E agora, próximos do arrebatamento da Igreja fiel, também estamos para vivenciar este fato. Em Amós 7:1 declara que o princípio dessa erva serôdia será acompanhada de uma nuvem de gafanhotos. Nuvem de gafanhotos com a simbologia de demônios que assolaram e perseguiram os cristãos nestes 2 dias bíblicos da Igreja, ou 2000 anos. Em Lucas, no capítulo 12, versos 54 e 55, o Senhor Jesus
Quando os fariseus lhe perguntavam acerca dos últimos dias, ele lhes declarou: sabeis conhecer o tempo, mas não sabeis conhecer o tempo do Senhor ou o fim dos dias. Na frase que ele disse está o segredo para nosso entendimento hoje. Quando se levanta a nuvem do ocidente, dizeis: haverá chuva. E quando sopra o vento sul, haverá calma ou paz. Portanto, Brasil como um precursor desta paz, mas não a paz que o anticristo deseja, uma paz mundial, mas a paz que leva o evangelho às nações. É lógico que isto será uma consequência para a paz mundial. Em Zacarias, no capítulo 9, verso 14, vemos a colocação dos redemoinhos do sul. Creio que está em concordância com o versículo 55 do capítulo 12 de Lucas. Pois redemoinhos do sul sopram, havendo em consequência a paz. E isto, sem dúvida, será o novo Pentecostes ou a chuva mais forte, que é a chuva tardia ou a chuva da primavera da penúltima estação, considerando o nosso calendário romano. Shalom Adonai, até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pois o que importa
mente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não